Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecendo sempre por mais esta rica e feliz oportunidade. Agradecer a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, Pai Santa Branca, Mãe Yara e aos nossos abnegados mensageiros de Deus, aqueles espíritos de luz, de amor, que sempre vêm ao mundo físico nos ajudar, a auxiliar no nosso trajeto, na nossa vida, no nosso dia-a-dia. E aqui estamos para falar obsessão espiritual. Afinal, ouve-se tanto falar de obsessão espiritual que, afinal, o que é? Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. A obsessão espiritual, ela é uma influência maléfica, mais ou menos persistentes, que espíritos tão ou mais atrasados que nós, seres físicos em questão, podem muitas das vezes influenciar a vida mental e por consequência a nossa conduta diariamente. Porém, esses espíritos nem sempre têm consciência do mal que nos causam, porque a sua fonte, a sua forte perturbação os deixa muitas das vezes desnutridos da verdadeira realidade e os deixa meio translúcidos, meio sem saber. Então decorre da lei de sintonia vibracional, da lei de sintonia vibratória, em virtude da qual temos a nossa mente em contacto com outras mentes, por exemplo, do mesmo padrão vibratório. Ao vermos um grupo de jovens despreocupados numa esquina, nós poderemos dizer que estaremos diante de um quadro exato poderá ser um exemplo que quereremos esclarecer. Esse grupo pensam da mesma forma, possuem ideias parecidas e as suas auras energéticas, elas produzem as mesmas cores. Isso é a lei de sintonia vibratória. Por exemplo, uma pancada na cabeça, num braço, um corte, ele apresenta-se infectado. E a doença, muitas das vezes, não é a infecção, porque esta é secundária. Porque a lesão abriu a vida para a entrada de bactérias que apenas se instalam num terreno, neste caso o corte, que lhes é propício. As bactérias se alojaram no corte
infectando a ferida porque lhes era propício. Há, inclusive, muitas enfermidades do próprio sujeito que secundariam estes, atraem espíritos desocupados, levianos. E muitas das vezes neste caso, pode até estar havendo a obsessão secundária. Então, o que é afinal a obsessão espiritual? A obsessão espiritual é uma espécie de enfermidade da ordem psíquica e emocional que consiste num constrangimento das atividades de um espírito pela ação de outro. Ou seja, a influência maléfica de um espírito obsessor que poderá afetar a vida mental de uma pessoa, alterando por completo as suas emoções e raciocínios, chegando até mesmo a atingir, salve Deus, o seu corpo físico. E aqui a influência espiritual só é qualificada como uma obsessão quando se observa uma perturbação constante. Se, por exemplo, a influência verificada é apenas esporádica, então quer dizer que ela não se caracterizará como uma obsessão. Somente os espíritos maus e imperfeitos é que provocam obsessões, interferindo na vontade de cada pessoa, de cada indivíduo, fazendo com que ele tenha ações contraditórias, muitas das vezes ao seu desejo natural. Desta forma, a obsessão só se instala na mente do paciente quando o obsessor encontra fraquezas morais que possam muitas das vezes ser exploradas, porque afinal são pontos fracos que naturalmente todos nós temos. Porquê? Pela nossa imperfeição. A imperfeição que nos caracteriza. Então, deste modo, poderei concluir que todos estamos sujeitos à obsessão, às doenças do corpo físico. E só se manifestam quando existem fragilidades estruturais ou carências no organismo, no nosso corpo físico. E aqui na área psíquica acontece uma coisa semelhante. Os indivíduos, o ser físico enfraquecido, moralmente com falhas de caráter, vícios, baixas de autoestima e por aí vai. Com certeza que estarão mais sujeitos à obsessão, porque o espírito obsessor, conhecendo as fraquezas morais do enfermo, vai lentamente, aos poucos, obtendo acesso à sua área mental.
chegando em alguns casos, inclusive a dominá-lo. Todos nós, com certeza, já observamos, por estes templos fora, casos de pessoas obsidiadas. E se a obsessão se intensificar e não for tratada espiritualmente em tempo útil, então sim, ocorrerá um aumento de afinidade fluídica entre o obsessor e o obsediado, o que poderá acarretar no agravamento da enfermidade. As obsessões no período da infância são muito raras. Geralmente as influências iniciam-se entre mais ou menos entre os 7, 10, 12 anos de idade. Quando a personalidade da criança começa a desabrochar, o espírito. E depois desse período já é possível que ocorram influências obsessivas mais preocupantes. Daqui poderão partir as causas morais. As causas morais. As obsessões de causas morais são aquelas provocadas pela má conduta do indivíduo na vida cotidiana. Nós, no nosso dia a dia, ao andarmos de mal com a vida e com as pessoas, zangadas, chateadas, aborrecidas, estaremos dessa forma, estaremos sintonizando os nossos pensamentos com os espíritos das esferas inferiores. Desta forma, atraindo-os para perto de nós. Pois é, salve Deus. Desse intercâmbio de influência poderá nascer uma obsessão. Salve Deus. Uma obsessão. As causas relativas, por exemplo, ao passado. As obsessões relativas ao nosso passado são aquelas provenientes do processo de evolução a que todos os espíritos estão sujeitos. Estão sujeitos nas suas experiências reencarnatórias. E por ignorância ou por o seu livre arbítrio, uma entidade pode cometer faltas graves em prejuízo do próximo. E nesta forma, se a desavença entre eles, obsessor e obsediado, gerar o ódio, o desentendimento poderá perdurar por várias encarnações a fio, muitas das vezes despontando-nos desafetos, brigas, desejos de vingança, de perseguições, porque casos assim podem dar origem a processos obsessivos muito complicados e muito tenazes. Os desencarnados, malfeitor e a vítima. E desta forma continuam a alimentar os sentimentos de rancor de um para com o outro,
espírito encarnado, espírito desencarnado. Porque os espíritos se reconhecem. Se um encarnado, ou se, por exemplo, se um encarna dois espíritos que vivem no mundo espiritual, inimigos, que ainda não se perdoaram, se um encarna, o outro pode, salve Deus, persegui-lo neste plano físico, atormentando e vice-versa. Desta forma, as contaminações obsessivas geralmente acontecem quando uma pessoa frequenta ou até muitas das vezes passa simplesmente por ambientes onde predomina a influência de espíritos inferiores. E aqui temos até a causa anímica ou auto-obsessão. As obsessões anímicas são causadas por uma influência mórbida residente na mente do próprio paciente e que por causa de certos e determinados vícios de comportamento, ele cultiva de forma doentia pensamentos que causam o seu desequilíbrio na sua área emocional. Muitas tendências auto-obsessivas são provenientes de experiências infelizes ligadas às vidas passadas, encarnações passadas, do enfermo. Angústia, depressão, mania até de perseguições ou carências inexplicadas podem fazer parte de processos auto-obsessivos. Desta forma, o auto-obsidiado costuma geralmente fechar-se em seus pensamentos negativos, e não encontra forças para sair desta sintonia, desta situação constrangedora. E esse posicionamento mental atrai espíritos doentios que, sintonizados na mesma frequência, na mesma faixa psíquica, agravam ainda mais a sua doença espiritual. Salve Deus. Características da obsessão. A obsessão, ela apresenta várias características que pode nos situar num grau de gravidade que lhe é própria. E aqui poderei até citar 3 graus de gravidade de obsessão: a simples, a fascinação e subjugação. A obsessão simples, ele é um processo, é um tipo de influência que, de forma subtil, constrange a vítima, a pessoa, a praticar atos ou ter pensamentos diferentes do que é geralmente. Possui o obsedado, nós às vezes nem percebemos o
o que nos está ocorrendo. O que nos está ocorrendo em outras consciências, consciência da influência daninha, mas não conseguimos se livrar dela. Esse tipo de obsessão, ele é muito frequente e é muito comum. E, inclusive, pode agravar-se dependendo da natureza do espírito atrasado e do envolvimento e das disposições morais do paciente. E aqui temos o obsediado por fascinação. E aqui estou-me lembrando, porque olhei aqui para Allan Kardec, estou-me lembrando de Allan Kardec, que disse, tem escrito em O Evangelho segundo o Espiritismo, que a fascinação é o pior tipo de obsessão. É o pior tipo de obsessão. Não vale a pena ir agora à procura. Porque trata-se de uma ilusão provocada por um espírito ignorante que domina a mente do paciente, distorcendo o seu senso de realidade. Desta forma, o espírito obsessor planeja muito bem o seu intento sempre destrutivo, e busca envolver o indivíduo muitas das vezes em artimanhas mentais, muito bem preparadas. Então, as portas de entrada para a fascinação, como sempre, são as falhas nossas, morais. É no orgulho, o orgulho da vítima, que o espírito hipócrita, ignorante, encontra o alimento para fascinar-lhe a personalidade. E para conseguir o seu domínio, a entidade maldosa, o espírito, exalta, quase sempre, a vaidade do obsediado, fazendo-o sentir-se infalível e autoconfiante. Desta forma, a autoilusão é tão grande que o fascinado adquire uma grandiosa cegueira, o que não lhe permite perceber muitas das vezes o ridículo de certas ações que pratica. E agora temos por último, a subjugação. Obsediado por subjugação. O obsediado por subjugação pode ser moral ou corpórea. No caso moral, o espírito obsessor, ele adquire um forte domínio sobre o psiquismo de qualquer indivíduo, levando muitas das vezes a tomar decisões contrárias ao seu desejo. Na fascinação há uma ilusão. O paciente tem a consciência do que lhe acontece. Além de exercer o domínio psíquico, o obsessor atinge a parte fluídica, perispiritual do doente, porque neste caso é um doente. Ele atinge a parte fluídica, perispiritual de cada ser, do paciente, do doente. Domina o seu corpo físico e às vezes, numa crise semelhante à epilepsia, por exemplo, atira-o ao chão
como o obsediado fica quase sempre sem as energias necessárias para dominar ou repelir muitas das vezes o mau espírito, então carece da intervenção de uma terceira pessoa com ascendência moral sobre ele, para auxiliá-lo a sair da difícil situação. Salve Deus, já todos tivemos conhecimento destas situações. Então, situações obsessivas. As obsessões, de um modo geral, não apresentam às vezes grandes gravidades e até são fáceis de serem tratadas pelo método espírita. Só em um pequeno número de casos há fatores que facilitam muitas das vezes a degeneração do processo, culminando na fascinação ou subjugação em quase todos os processos obsessivos. Em quase todos os processos obsessivos existem duas partes envolvidas: o obsessor e o obsediado. Só na auto-obsessão o indivíduo ele atormenta-se a si mesmo. Desta forma podemos ter os seguintes casos de situações obsessivas. Por exemplo, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Pois é. De desencarnado, uma pessoa que partiu do mundo físico para o mundo espiritual, de desencarnado para o desencarnado. Vamos aqui ver do desencarnado. Vamos primeiro do encarnado, do ser físico para o que já partiu, que é uma obsessão recíproca, auto-obsessiva, auto-obsessão. Poderá ser uma obsessão múltipla e em muitíssimas circunstâncias há mais de um obsessor. Em várias circunstâncias, muitas das vezes há mais de um obsessor. Um obsessor azucrinando, fazendo tudo o que pode para o ser físico. Isto é dito frequentemente. Eu não estou só. Há outros comigo. E, inclusive na Bíblia existe uma passagem onde Jesus expulsa os obsessores do corpo de um ser físico. E as falanges, os obsessores atuam em conexão, seguindo um plano pré-estabelecido por eles no assédio, sempre se manifestando numa espécie de... lembram-me aqui de outras coisas, numa espécie de rodízio, Pessoas com vontade fraca, fáceis de dominar, sugestionáveis, que obedecem aos seus operadores sem muita resistência. Porque, afinal, já lida com obsessores profissionais, especializados em manipular mentes com capacidade de penetrar e dominar. Porque uma mente
podendo ser esse encarnado ou desencarnado. E quando um operador está sintonizado com a mente do obsediado, ele consegue ler os pensamentos da sua vítima com a maior das facilidades. Podem implantar e injetar pensamentos, governando assim o seu comportamento. Assim, dessa forma, os obsessores não perdem tempo. Eles exploram tudo o que podem, todas as potencialidades. Não há nada mais cruel do que um obsessor. Eles são tão cruéis que se saqueiam entre si mesmo no plano espiritual, onde o chefe é o mais poderoso. É o mais poderoso em crueldade. São como feras sem piedade e compaixão. Querem o poder. Poder de manipular, mandar, subjugar. Possessão, retirar as energias das suas vítimas. E assim temos muitos efeitos de obsessão instalado. Porque a obsessão, ela é considerada primariamente como uma demência, uma psicopatia. Desta forma, as funções mentais, elas alteram-se pela ação intencional ou inconsciente de outra mente. Desta forma, a razão declina e a vontade muitas das vezes enfraquece, os sentimentos, deteriorando-se, os hábitos mudam. Eis porque as casas psiquiátricas, os manicômios, estão cheios de gente, de irmãos, de irmãs dementes, obsidiados, nas suas duras provocações, tratados como loucos, mas loucos genuínos, pela tão deficiente ciência que nós temos ainda. Casos graves como os doentes que se tornam autómatos, dizendo: eu fui bombeiro 10 anos, trabalhei muito, transportei muitos destes doentes. Lembrou-me aqui de vários casos, dizendo-se de bananeiras, de relógio, de Napoleão, de Dom Pedro, de leão, de gato, de cão, enfim, comportando-se como, saindo à noite de pijama latindo, se comportando como um lobo, alimentando-se até ainda mais, muitas das vezes, da lenda do salve Deus. Nem sequer comento. Tudo por sofrer a sugestão mental, após prolongada hipnotização por parte de entidades perversas e vingativas. Provoca ainda a obsessão em seus diversos graus. Instabilidades emocionais, como choro, riso, raiva, ódio, angústia, ansiedade, apatia, fúria, todas estas causas sem motivo aparente, bem como sentimentos de culpa, agressões ao corpo físico, é outra delas, que pode ser lesado pela longa permanência dos obsessores, repercutindo e transmitindo no perispírito, criando muitas das vezes bloqueios
bloqueios energéticos em forma de larvas espirituais. Podem causar danos energéticos que poderá levar a lesões nos órgãos físicos, como o vampirismo, que é uma forma de absorver fluidos da vítima, reduzindo lenta e progressivamente as defesas dos órgãos afetados. Enquanto se vai instalando a doença, os espíritos desencarnados também interferem nos nossos sonhos, para o bem e para o mal. Inúmeros pesadelos são produzidos pelos espíritos das sombras. Muitas das vezes são acertos de contas que são repercutidos como cansaço ao acordarem, com medo, suor, coração acelerado. Assim sendo, o essencial sobre os tipos de obsessão. Muitas das vezes vingança, fazer justiça com as próprias mãos, que é uma das piores obsessões. Aquele que foi morto, mesmo que seja uma presa sem reação, quando vivo, após morto, se não tiver uma boa harmonia, equilíbrio para o perdão, vai com certeza procurar todas as formas de se vingar. Muitas das vezes, muitos casos, atravessa-se vidas, encarnações nessas perseguições implacáveis. Casos de obsessão que são ferradas mesmo na raiva, no ódio, na vingança, fazendo o carrasco também sofrer duros golpes energéticos terríveis, depressões e tristezas muitas das vezes sem fim, levando ao vício e à desgraça. Já a obsessão coletiva, já houve muitos casos de suicídios coletivos solicitado por um líder obsidiado. No caso, existe um padrão energético chamado sintonia vibracional. Sintonia vibracional continuada que funciona como uma embriaguez continuada, delirante, que vai se formando no ar, pegando a todos. E raros são os que não se embriagam pelas fascinantes promessas do obsessor, que são as formas de pensamento. Salve Deus, meus irmãos, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade. Agradecendo a Jesus Divino e Amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, Mãe Yara, por mais esta rica e feliz oportunidade. A todos desejo uma linda e abençoada noite. Salve Deus e graças a Deus.